do apóstolo Paulo. Mas antes de começar, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Estamos aqui para aprender juntos, amém? Glória a Deus. Todo mundo aqui sabe um pouquinho de cada coisa. E nós estamos aqui para somar e aprender junto, crescer juntos para o reino. Eu não vou saber tudo e você não vai saber tudo, e a gente se junta e aí sim vai ficar bonito. Amém? O mundo do apóstolo Paulo, lição de número 1. Não sei se o Lucas depois vai conseguir colocar aqui no telão, mas vamos ler o texto áureo, que se encontra lá em Atos capítulo 9, versículo 15. Atos 9, 15, texto áureo. Diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu vou repetir o finalzinho: diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Guarde essas três coisas. Ele veio para trazer a mensagem para três tipos de pessoas. Que três tipos de pessoas são essas? Os gentios. Isso aí, eu quero que vocês participem junto comigo, amém? Vamos tornar essa aula aqui dinâmica. Para quem não sabe, hoje é dia de escola bíblica, né? Estamos aqui para aprendermos juntos da palavra. Verdade prática. O que nós vamos aprender com tudo isso? Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então, segundo a vontade de Deus, Ele pode usar qualquer circunstância, seja boa ou seja ruim, para a sua obra. Amém? Então, o que nós vamos aprender aqui hoje é sobre essa verdade aqui. Mas o que isso vai ser de bom para a minha vida, Breno? Calma, no final você vai entender. Vamos lá, vamos devagar. Depois vem a leitura diária. A revista, ela te aconselha a fazer uma leitura diária. A cada dia da semana, você ir na sua casa, você lê um versículo que está aqui, uma passagem que vai ajudando no seu aprendizado. Mas vamos pular para a leitura bíblica em classe. Atos capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 7, quem não tem a revista, para acompanharmos todos juntos. Atos 26, versículo 1 ao 7. Vai dizer o seguinte no versículo 1: depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecido de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, que haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus o sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme o mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Versículo 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Só para contextualizar vocês, o que está acontecendo aqui? Paulo, ele estava sendo julgado. Por que Paulo estava sendo julgado? Porque o movimento cristão estava causando um incômodo no movimento judeu. Então, o que acontece? Existia o povo judeu, que eles guardavam a lei, guardavam tudo, só que eles estavam vendo seguidores de Cristo aumentando, seguidores de Jesus aumentando, e eles ficaram acuados. Não, calma aí, esse pessoal está crescendo, esse pessoal já não está guardando mais a lei, esse pessoal está fazendo isso, está fazendo aquilo, vamos começar a perseguir eles. O que aconteceu? Paulo, mesmo sendo judeu, só que ele foi para o movimento cristão,
só que Paulo foi preso também junto. E aí, nesse momento aqui, Paulo está respondendo por uma condenação de estar fazendo parte do movimento cristão, que os judeus perseguiam. Beleza? Vocês estão entendendo até aí? Só que Paulo, ele começou a colocar a sua defesa. Ele falou assim, ó, desde a minha mocidade, no versículo 4, desde a minha mocidade eu vivi em Jerusalém. Se vocês quiserem pesquisar, vocês podem pesquisar. Mas desde a minha mocidade, eu sou judeu, eu vivi em Jerusalém. Mas por que eu sou perseguido? Porque eu sirvo a Deus continuamente, noite e dia. No versículo 7 ele diz isso. E por essa esperança que eu sou acusado pelos judeus. Então nós estamos aqui contextualizados. Paulo está sendo perseguido por ele ser unicamente cristão. E nós vamos entender essa briga do judeu com o cristão um pouco mais à frente. O objetivo geral aqui dessa lição é saber que o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Irmãos, você não precisa ser pregador, você não precisa ser missionário ou missionária para você poder falar de Deus para outra pessoa. Todos nós somos bocas e cartas vivas do Senhor nessa terra. Não tem isso, eu não sou pregador, então eu não sei falar de Deus para outra pessoa, não. A sua vida é uma pregação. A sua vida tem que ser uma pregação. Quando as pessoas, elas olham a sua vida, elas têm que ver Cristo em você, e isso vai pregar mais do que qualquer palavra. Vocês entendem isso? A prática fala mais do que qualquer discurso bonito. Eu posso estar falando aqui muitas coisas bonitas, mas somente a minha prática vai dar credibilidade àquilo que eu estou falando. Amém? Então você é uma carta viva, você é designado para levar o reino adiante a todas as pessoas. Então, o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Introdução. Vamos falar para a introdução. O assunto desse trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. E aí nós vamos começar no primeiro tópico. O que ele faz? Ele divide essa lição em 3 tópicos. Primeiro ele vai explicar o mundo de Paulo no Império Romano. Depois ele vai explicar o mundo de Paulo, a cultura que Paulo vivia. E depois ele vai explicar o mundo religioso em que Paulo estava inserido. Nós vamos entender esses 3 tópicos e depois você vai ver o porquê que estamos estudando sobre isso. Tópico 1, o mundo de Paulo no Império Romano. Entendendo a origem de Paulo. Eu quero perguntar, você sabe onde Paulo nasceu? Você sabe quem Paulo era? O que você sabe sobre Paulo? Não precisa responder. Só para você pensar um pouco. Vamos entender aqui onde Paulo nasceu e onde ele vivia. Amém? Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como por exemplo a sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de capital que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos. Então não se sabe ao certo quando Paulo nasceu, a data. Mas pelos estudos ali, eles apontam que foi 5 anos antes de Jesus. Então Paulo deveria ter mais ou menos a mesma idade de Jesus ou um pouquinho mais velho. Amém? E ele vivia na cidade de Tarso e o nome dele era Romano. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, Paulo, o nome Paulo, ele era romano. Mas Breno, por que ele era chamado de Saulo? Alguém sabe me dizer? Por que Paulo também era chamado de Saulo?
Beleza. Sabe por quê? Saulo, ele é um nome judeu. Boa, anotem isso aí, se você pode anotar, escreva isso aí na revista. Saulo, ele era um nome judeu. Então, Saulo, ele era chamado como Saulo durante toda a sua infância, a sua adolescência, seus primeiros passos de vida, ele sempre foi chamado de Saulo, porque ele é judeu de fato. O seu pai é fariseu e ele também vivia no meio dos fariseus ali. Só que depois ele começou a ser chamado de Paulo, pelo nome romano. Amém? Breno, o que é fariseu? Alguém tem essa dúvida? Breno, não sei o que é fariseu. Senão eu paro para explicar. Se não tiver dúvida, eu vou seguir adiante. Ninguém tem dúvida? Beleza, isso aí, não tenham vergonha. Aqui é o momento da gente aprender junto. O que é fariseu? Fariseu, gente, eram pessoas separadas. Fariseu significa ser separado, ser santo. Beleza? Breno, mas não faz sentido. Porque naquela época que Jesus vivia, os fariseus eram a todo momento criticados de falar uma coisa e não viver totalmente diferente. Os fariseus mandavam as pessoas serem santas, mas eles cometiam vários pecados. Sim, os fariseus, eles eram para ser separados, eles eram para ser totalmente santos, separados para Deus. Só que eles não faziam isso. Eles começaram a perceber que era melhor, era mais fácil você se mostrar ser uma coisa e no seu privado você fazer outra. É mais fácil você pregar o reino de Deus para ganhar dinheiro, para fazer tudo o que você quiser, para ganhar fama, e no seu privado você se envolver com várias mulheres, se envolver com magia. Então acontecia muito isso com eles. Então por isso que João Batista chamava ele de sepulcro caiado. Vocês são ocos, são bonito por fora e oco por dentro. Entendeu? Então os fariseus são isso. Fariseus, saduceus, eles também se envolviam junto com a política. E então faziam as regras de toda a sociedade, de todo o local. Amém? E o pai de Paulo era fariseu. E Paulo também era uma pessoa muito religiosa. Mas não vou entrar nessa questão, porque isso é para o terceiro tópico. Ponto 2. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Resumindo aqui, Breno, o que quer dizer isso? Naquela época, existia o Império Romano. O Império Romano, ele não ficava somente em Roma, onde hoje é a Itália. O Império Romano, ele era um dos maiores impérios da época. Ele ia até a Ásia, onde é hoje Rússia. Então ele tomava aquilo ali tudo, pegava um pouco a ponta ali da África. Ele era muito grande. E o que a palavra quer dizer aqui, Breno? Mesmo com um império gigante desse, Deus encontrava circunstâncias para que o evangelho fosse pregado. Por quê? Com um império tão grande desse, Paulo, ele tinha livre acesso a vários lugares. Paulo, ele podia ir a um lugar tão longe como a Ásia, mas também podia ir tão longe quanto a Arábia, ele podia ir para a África, podia ir para a Europa. Paulo, ele podia circular em todos os lugares. E o que Paulo percebeu? Olha, eu posso fazer isso. É uma oportunidade aberta para eu fazer a pregação do Evangelho, para eu levar o Evangelho. E Paulo, ele aproveitava para andar de navio e pregar o Evangelho. Então, Deus, voltando aqui, objetivo geral, saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Deus, ele usa todas as circunstâncias para a pregação do Evangelho. Naquela época,
todos olhavam o Império Romano como uma coisa ruim, como uma coisa agressora e tal. Mas só que Paulo olhava aquela circunstância e ele via uma oportunidade para pregar o Evangelho. Então hoje, se você vive uma circunstância na sua vida e você acha que aquilo é muito ruim, mas Deus quer que você enxergue uma oportunidade para você pregar o Evangelho. Amém? Tópico 3, Paulo chamado para os gentios. Breno, o que é gentio? Alguém sabe? Quer dizer, alguém tem dúvida? Breno, não sei o que é gentio, levanta a mão. Amém. O que são os gentios? Gentios são pessoas que não eram judeus. Então, os não-judeus, todos não-judeus eram gentios. Beleza? Então, aquelas pessoas que eram de Judá, da tribo de Israel, eles eram judeus. Todas as outras pessoas do mundo todo eram chamados de gentios. Por quê? Porque essas pessoas, porque a promessa inicial de Deus caiu sobre Israel. Era a nação escolhida por Deus. Só que Jesus veio para trazer o reino para todo o mundo. E isso começou por Paulo. Paulo foi a primeira pessoa que começou a pregar por gentios. Antes de Paulo, ninguém pregava o evangelho para os gentios. Antes de Paulo, só era pregado o evangelho entre os judeus. Só era pregado a Bíblia, a Torá na época, as leis, entre os judeus. E os gentios? Eles eram esquecidos. Lembrando, claro, antes de Paulo teve Jesus, né? Jesus ele pregava também para os gentios, mas depois de Jesus, Paulo deu a continuidade. Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. O mundo gentílico é o mundo dos gentios. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, além de outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos... Isso aí, quero ver se está acompanhando comigo, hein? Nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre... Excelente. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Então, tudo que eu falei aqui, os apóstolos, eles estavam focando somente ali em Jerusalém, pregando o evangelho somente para os judeus. Mas Paulo, ele foi chamado para outro ministério, para levar o evangelho para o mundo todo, para os gentios, aqueles que não eram judeus. E hoje Deus te chama para levar o evangelho para algumas pessoas. Hoje Deus ele te mostra, eu quero que você leve o evangelho para a sua família. Eu quero que você leve o evangelho na sua escola. Eu quero que você leve o evangelho no seu trabalho. Eu quero que você leve o evangelho para esse tipo de pessoa. Cada um aqui tem um chamado escolhido por Deus. Amém? Tópico 2. O mundo cultural de Paulo. Nós vimos aqui no tópico 1 o mundo de Paulo no Império Romano e como ele aproveitou essa oportunidade para pregar o reino de Deus. Agora nós vamos ver o mundo cultural que Paulo estava inserido. Começo. A língua mundial daqueles dias era o grego. A língua mundial daqueles dias era o grego. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em que língua? Alguém não sabe? Não? O Novo Testamento foi escrito em grego. Beleza? Então, a língua, como hoje é o inglês, a língua mundial hoje é o inglês.
Em todos os países você tem que falar inglês. Naquela época, o inglês era como, o grego era como o inglês de hoje. Então todo mundo falava grego, beleza? Parece até, tá falando grego? Quando tu diz para a pessoa é porque você não está entendendo nada, né? Tá falando grego. Então a língua oficial daquela época era o grego. Então todo o Novo Testamento, os apóstolos, todos eles escreveram em grego. E o Antigo Testamento? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, beleza? Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. Hoje em dia, gente, ninguém fala mais esse grego aqui não, tá? Os gregos que moram na Grécia hoje, eles falam um grego moderno, um grego totalmente diferente. Só para deixar isso de conhecimento para vocês. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Olha só, Paulo ele escrevia e falava em 3 línguas. Paulo era poliglota. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso, e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus, em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Gamaliel foi então o quê? O professor de Paulo. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra da evangelização. E eu quero te fazer uma pergunta: você sente no seu coração de falar alguma outra língua? Você sente no seu coração? Então, de repente, é Deus te chamando, te despertando para aprender uma língua, porque Ele tem algo aí com isso. De repente, Ele quer te enviar para lugares, para pessoas em que vai ser preciso falar em outra língua. Já parou para pensar isso? Eu conheço uma amiga minha, em que ela, desde a sua infância, desde de 5 anos de idade, ela colocou na cabeça dela que ela tinha que falar inglês para pregar o reino de Deus, para pregar a palavra. Olha só, e até hoje ela fala fluente em inglês e ela desenvolve isso para o reino de Deus. Isso é incrível. Então, quando Deus coloca algo no nosso coração, nós temos que avaliar, porque isso pode ser um direcionamento de Deus para ajudar a desenvolver o nosso chamado. Então, por que é importante, Breno, aprender inglês, francês, espanhol e mandarim? Gente, o mundo todo ele precisa ser evangelizado, correto? Por que se restringir somente a São Gonçalo? Por que se restringir somente aqui ao Pita? Se vocês podem ganhar o mundo todo. Então, gente, não se restringam aqui. Deus ele tem sonhos ilimitados para todos nós. Deus ele tem sonhos e planos ilimitados para cada um de nós. Então, se você aprender um inglês hoje, aprender um francês, gente, as portas vão se abrir para vocês. Mas muitas vezes a gente se espera a oportunidade cair no nosso colo para depois a gente correr atrás e aprender. Mas não, nós temos que aprender, correr atrás antes, para quando a oportunidade chegar, você está preparado. Porque como que Deus vai dar algo na sua mão se você não vai saber fazer ou você não vai fazer com qualidade? Então, para Ele colocar algo na sua mão, comece a se desenvolver de agora. Para Ele te dar algo, comece a aprender e a estudar de agora. Seja aprender línguas ou aprender a palavra de Deus, estudar língua de sinais. Quantas pessoas que querem aprender sobre o Evangelho e não conseguem, não escutam. Quantas pessoas não enxergam e querem aprender o Evangelho? Então que Deus ele comece a colocar essas coisas em nosso coração. Amém? Vamos para o segundo ali, o segundo tópico dentro do tópico 2. O mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Átis, que se entregavam
com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais Mitras e Asclépio, uma divindade da cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que de maneira inteligente evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas. Ele está dizendo aqui que naquela época havia uma adoração a muitos deuses. Gente, vocês viram aqui nem 5% dos deuses. Existiam muitos e muitos deuses. A idolatria naquela época era muito, muito forte. Ainda mais entre os gregos. Gregos, ele tem a mitologia grega, então eles têm Deus para tudo. Tudo que você possa imaginar. E aí, aquilo era muito influente no meio da sociedade. Muitas pessoas cresciam adorando a Deus tal. Tinha vários deuses para tantas coisas. Paulo, ele podia fazer duas coisas nesse cenário. Ele podia reclamar, ou ele podia agradecer. Duas coisas você pode fazer diante de uma circunstância. Você pode reclamar ou você pode agradecer. Porque quem reclama não enxerga oportunidade. Quem agradece enxerga oportunidade. Paulo, ele não reclamou porque ele enxergava a oportunidade. Então aqui, se eles adoram muitos deuses, então tem espaço de eu apresentar o Deus verdadeiro aqui entre eles. Tem espaço, porque se eles podem ouvir ensinamento de tantos deuses, então eles podem ouvir um ensinamento aqui que eu tenho para trazer do Deus verdadeiro. Então, ao invés de ele olhar só para as coisas ruins e reclamar, ele procurou direcionar os seus olhos, olhar somente para aquilo que iria fazer o evangelho seguir adiante. Ele agradeceu. Na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes você ainda não tem dinheiro para desenvolver tal obra. Eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, daquilo, para desenvolver o chamado de Deus na minha vida. E aí você às vezes passa o tempo, fica reclamando porque não tem isso, não tem aquilo. Só que em vez de você olhar para o que não tem, olha para o que você já tem hoje. Olha para o que você já tem hoje para começar a desenvolver o seu chamado, para começar a desenvolver o seu ministério, e agradeça a Deus. Amém? Vamos aqui para o terceiro. A influência da filosofia grega. Como eu falei, os gregos eles eram muito influentes. Nesse mundo religioso, havia a influência filosófica grega. Gente, isso aqui é um perigo. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Você pode colocar aí, Lucas? 1 Coríntios 8, 5. Que isso? Já colocou? Meu Deus. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Beleza. O que significa politeísta? É quando você adora a mais de um deus, a vários deuses, na verdade, né? Então, a pessoa que adora vários deuses, ela é politeísta. Vamos lá. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo. O gnosticismo, eles acreditam muito em cosmos, em magias, nessas coisas, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo.
Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Então, gente, por que os gregos eles eram tão influentes? Os gregos, foi da Grécia que saiu os maiores pensadores da época. Os maiores filósofos vieram da cultura grega. E eles começaram a colocar um monte de filosofia, um monte de caraminhola na cabeça das pessoas. E os gregos, eles tinham a fama de serem bem articulados nas suas palavras. E eles tinham um poder nas palavras de persuadir, de confundir a mente de qualquer pessoa. Então eles poderiam subir aqui e discursar que eles conseguiriam formar a opinião na cabeça de vocês. Eles conseguiam colocar qualquer coisa na cabeça de vocês e fazer vocês a concordarem com ele. Tanto que hoje existem livros sobre as estratégias de como você sempre ganhar um debate, uma discussão, como você ganhar a opinião da pessoa. Existem muitos livros assim com essa influência da filosofia grega. E os gregos, eles falavam muitas palavras bonitas, discursos bonitos, e enfiavam as filosofias misturando, contaminando o evangelho que era puro, o evangelho puro de Cristo. Hoje em dia acontece isso? Acontece ou não acontece? Demais, gente. Nós estamos vivendo num dia, num tempo, em que todo mundo tem voz na internet. Todo mundo grava um vídeo, grava uma live, ou grava um story, alguma coisa, e ele fala qualquer coisa que ele quiser. E ele pode ter muitos seguidores. Ele pode influenciar muitas pessoas. E tem até uma profissão agora, né? Digital influencer. Então a pessoa é uma influenciadora digital. Olha como nós estamos vivenciando mais do que nunca a palavra. Então nós temos que ter cuidado. Quem está nos influenciando? Será que é a palavra de Deus? Ou é a palavra de Deus mais a filosofia desse mundo? Gente, nós não podemos servir a palavra mais o que o outro pensa. Não. Nós temos que servir pura e unicamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não erra. O homem erra. O homem é falho. A mulher é falha, mas a palavra não erra, gente. Então nós não podemos falhar nisso. Nós temos que ser influenciados pela palavra de Deus. Porque é ela que ilumina nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por que esse versículo quer dizer? É como se você tivesse com um lampião aqui, tudo escuro na sua frente. Imagina. Aí você está com um lampião aqui enxergando cada passo seu. Opa, tem um buraco aqui. Aí você desvia do buraco. Se você andar sem essa luz, você não sabe onde você está pisando. Então a palavra é essa luz que ilumina os seus passos, ilumina o seu caminho. Beleza? Então hoje, gente, nós temos muitas influências de muitas filosofias. Tem filosofia que tudo você pode fazer. Tem a filosofia que tudo é do diabo também, que é muito religiosa. Aí tem outro extremo que tudo pode. Então tem várias coisas que eles colocam no achismo. Mas, Breno, o que diz a palavra de Deus? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Vamos seguir. Então nós vimos aqui o mundo cultural que Paulo estava inserido. Paulo, ele vivia em meio aos gregos, que tinham influências de muitos deuses. Vamos agora para o tópico 3. O mundo religioso de Paulo. Até aqui, está dando para vocês acompanharem? Vocês estão entendendo? Amém? Se não der para entender, fala assim, Breno, espera um pouquinho aí, retorna essa explicação desse tópico. Vamos lá, o mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22, versículo 3, Paulo declara em sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso. E o criou para ser um fariseu,
tanto quanto ele mesmo. Vamos lá para o tópico 2. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muitas genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, só para relembrar, a tribo de Benjamim, ela ficava no norte ou ficava no sul? Que isso, hein? Excelente! Para quem não sabe, nós estudamos sobre as tribos, as divisões das tribos, né? No trimestre passado. Excelente, Lucas. Então, o apóstolo Paulo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoso da Torá. O que é Torá, Breno? Olha lá, o Lucas colocou ali a divisão, Israel e Judá. Benjamim era da parte ali de Judá. Breno, o que é Torá? Alguém não sabe o que é Torá? Não sabe? Beleza. Torá foi o primeiro livro, era o livro das leis. Até hoje, os judeus, eles se baseiam totalmente na Torá. Então, na Torá está os livros que Moisés escreveu. Por exemplo, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Essa é a Torá. Então, na Torá, tem todas as leis dadas por Deus. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então, os judeus, eles descartam tudo e ficam somente com a Torá. Então, a Torá é a base, é alicerce para todo judeu. É totalmente sagrado. Beleza? Paulo se tornou um defensor ardoso da Torá e obedecia a todas as regras, está vendo? Regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés, que era a Torá. Beleza? O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde sua meninice, aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário de Israel. Então, gente, Paulo, ele tinha muito conhecimento. Paulo, ele falava em quantas línguas mesmo? E quais eram elas? Quem pode dar o Davi aí? Vocês conseguem, vai lá. Pode pedir ajuda aí, revista aí, pode relembrar. Aramaico, excelente. Isso aí, grego, hebraico e aramaico. Paulo, ele falava e escrevia bem nessas 3 línguas. Paulo, ele conhecia todas as leis e todas as regras da Torá. Gente, a Torá é imensa. A Torá são muitas e muitas leis e muitas regras. Então, Paulo, ele conhecia tudo. Paulo, ele não era uma pessoa sem conhecimento. Ao contrário, Paulo, ele obedecia com tanto zelo a lei e as regras de Deus, que ele começou a perseguir os cristãos. Ele acreditava tanto naquilo que ele aprendeu a sua vida toda, que ele se viu cego naquilo. E ele falou: nossa, os cristãos são os inimigos dos judeus. Então eu tenho que perseguir os cristãos. Eu tenho que acabar com o movimento dos cristãos. Então Paulo, ele lutava cegamente pelo que ele acreditava. Querendo ou não, gente, ele era um homem fiel às suas crenças. Mesmo que ele fizesse coisas erradas, mas ele era muito fiel às suas crenças. E Deus, ele sabia disso. Deus, ele estava lá olhando e falou: esse aqui vai ser uma ferramenta na minha mão. Essa vai ser uma ferramenta. Então, gente, você pode estar, você que está na internet, talvez você não é nem cristão ainda, mas Deus está olhando para dentro de cada um de nós, e Ele conhece a gente no íntimo e no profundo, e Deus, Ele sabe o que Ele pode fazer através da nossa vida. Deus, Ele sabe que se nós estivermos em Deus, nós seremos uma potência nas mãos de Deus. Quando jogaram aquela mulher adúltera na frente de Jesus,
Todo mundo falou assim: Jesus, mata ela, apedreja até a morte, porque ela foi pega em adultério. O que Jesus fez? Jesus não condenou aquela mulher, mas Jesus olhou com olhos de amor. Jesus restaurou aquela mulher, deu uma nova chance, porque Jesus sabia no que aquela mulher poderia se tornar se ela estivesse nele. Então, gente, Deus ele é misericordioso, Deus ele é paciente, ele é longânimo, ele não destruiu tudo ainda, porque ele quer dar mais tempo para muitas e muitas pessoas reconhecerem o seu nome. Deus ele é paciente, ele está esperando que o máximo de pessoas reconheçam o santo nome dele. Então não desperdice a oportunidade, porque você é uma ferramenta preciosa na mão de Deus, só que você ainda não sabe. Se você não é cristão ainda, você não sabe, mas você em breve vai saber. Vamos lá, eu já até me perdi, onde que eu parei? Beleza, eu acho que é o tópico 3, né? O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo. O que é o povo gentílico? Isso aí, os não-judeus. Gente, vocês estão fera já. Vocês estão fera. Vamos lá, deixa eu correr aqui. O palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características, olha o que a gente falou aqui, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Aerópago, em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Paulo viveu toda a sua vida, ele foi judeu, ele era judeu, né? Ele cresceu no Império Romano, falava 3 línguas, sabia a Torá, todas as leis e regras. Paulo ele podia entrar em todos os lugares. Paulo ele era bem recebido em todos os lugares, era bem conceituado, e tudo isso colaborou, grave isso, colaborou para o cumprimento do propósito de Deus. Às vezes você está se perguntando: poxa, por que a vida me trouxe até aqui onde eu estou? Por que eu estou no emprego que eu estou hoje? Por que eu sei as coisas que eu sei hoje? Por que eu sei fazer uma boa comida? Ou sei limpar a casa? Por que eu sou quem eu sou de fato? E a resposta é: tudo que você é hoje. Se você entregou sua vida a Cristo, gente, tudo que você é hoje está no controle de Deus, porque está em direção ao cumprimento do propósito de Deus. Se você está na família que está hoje, é porque Deus, Ele quer que você seja a voz do Evangelho no meio dessa família. Se você nasceu do pai ou da sua mãe, se você é irmão da sua irmã ali, se você tem filhos, nada foi por acaso, gente. Se você está no emprego que tu está hoje, nada foi por acaso. Se você fala uma outra língua, não foi por acaso. Se você tem talentos, se você faz coisas diferentes, boas, nada é por acaso. Se você sabe desenhar muito bem, sabe andar de bicicleta muito bem, nada é por acaso, gente. Tudo isso vai em direção aos propósitos de Deus. Então, toda a vida que Paulo vivia, ele não sabia. Lembre bem disso. Paulo não sabia, mas tudo isso acabou colaborando
para o cumprimento das promessas de Deus, para o desenvolvimento dos chamados de Deus. Então talvez hoje você está se perguntando, por que eu estou aqui nesse momento? Porque Deus, Ele quer fazer você perceber isso. Ei, você não é um acaso. Você não é um acaso do universo, do mundo, não. Você é obra totalmente planejada. Você é obra preparada. Deus, Ele só quer que a gente se lance aos pés dele. Foi o que aconteceu com Paulo. Quando Paulo, que era Saulo, né? Quer dizer, Saulo, ele era naquele momento judeu. Quando Saulo se encontrou diante de Jesus, o que aconteceu? Saulo caiu, mas ele não caiu do cavalo, gente. Calma. Lembre. Eu sei que os pregadores, eles conjecturam. O que é conjecturar? É imaginar. Vamos imaginar aqui que Paulo estava no cavalo e ele que ele fazia viagem, né, e tal. E aí ele se defrontou diante de Jesus e caiu do cavalo. Mas vamos lembrar bem, a palavra não fala que ele estava a cavalo ou que ele caiu do cavalo. A palavra fala que ele caiu com o seu rosto em chão e ele ficou cego, não enxergava mais. Então Paulo, quando Saulo ele se defrontou com Jesus, ele foi totalmente desconstruído, ficou cego. E ele teve que se lançar, se render aos pés do Senhor. Então, quando a gente se lança e se rende aos pés de Cristo, tudo aquilo que nós construímos na nossa vida até hoje vai fazer um sentido. Agora, se você não entregar a sua vida a Cristo, você vai ficar aqui, ó, nesse furacão, girando. Você não vai descobrir o sentido da vida, o sentido do porquê das coisas. Amém? Vamos para a conclusão? Vamos lá. Conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o evangelho de Cristo. Amém? Gente, o que nós aprendemos com a lição de hoje? O mundo de hoje é uma porta aberta para o evangelho. E qual foi a verdade prática? Segundo a soberana vontade, Deus usa circunstâncias para fazer uma grande obra. Então não tem circunstâncias que impeça o agir de Deus. Não existe. Não existe falta de dinheiro, falta de estrutura, não existe nada que possa impedir o agir de Deus. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, gente. Ele usa o louco para confundir as coisas sábias e inteligentes. Então, se você está onde você está hoje, inserido, no mundo que você está inserido hoje, com tudo que você aprendeu até hoje, ei, não reclame, mas agradeça. Enxergue a oportunidade para pregar o evangelho. Amém? Você pode ficar de pé, a gente vai orar junto ao Senhor. Amém? Semana que vem, eu vou dar uma ideia aqui, eu quero ver se vocês aceitam, se vocês topam. Às vezes a gente não tem muito tempo para tirar dúvidas. Eu poderia perguntar, gente, vocês têm dúvida? Claro que vocês vão ter muitas dúvidas. Alguns vão ficar meio tímidos, com vergonha, entendeu? Outros vão falar bastante. A gente não vai ter tempo. Eu vou preparar uma caixa, eu vou deixar aqui, e aí você pode pegar, escrever a sua dúvida no papelzinho, não precisa botar o nome, se não quiser se identificar, coloca na caixa, aí na outra aula eu vou responder as dúvidas que estão naquela caixa. Faz sentido? É melhor? Então, a aula que vem já prepara essa caixa aí. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque aprendemos juntos, Deus. O Senhor é o nosso professor, Pai. O Senhor é o nosso mestre. É aquele que nos guia, Pai. Não nos deixa confundidos, Senhor. Não nos deixe desamparados, Pai.
mas que a sua palavra possa ser luz para o nosso caminho, Pai. Nós não queremos tropeçar, Deus, porque o mundo tem muitas influências, Deus. O mundo quer tirar a nossa visão, quer tirar o nosso entendimento, Senhor. O mundo quer dizer que nós somos ultrapassados, somos antigos, Deus, mas nós preferimos ser antigos, sim, preferimos ser ultrapassados, sim, porque nós preferimos, Pai, ser tudo que o mundo diz, porque preferimos agradar ao Senhor, Pai. Nós preferimos, Pai, fazer a sua vontade, Papai, porque o mundo e todas as coisas entendemos que passarão, Deus. Tudo vai passar, mas a sua palavra, ela vai permanecer para sempre, Deus. A sua presença, ela é eterna, Pai. E já estava escrito que nós iremos incomodar muito o mundo, Pai. Por isso, Deus, fortaleça o nosso coração. Fortaleça, Deus, o nosso entendimento. Abra os nossos olhos para a sua palavra, Pai. E nos faz enxergar que hoje, o mundo que vivemos hoje, é uma oportunidade sim para pregar o Teu Evangelho, assim como nós aprendemos com o nosso irmão Paulo, Pai. Nós somos gratos por mais uma noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus.